Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje é o terceiro vídeo sobre lápis de cor. E eu vou falar de blenders. Semana passada eu falei do branco, do lápis branco. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do lápis branco. E a gente vai ver o uso também do lápis blender transparente. Eu estou fazendo aqui uma gradação. E eu não quero mexer muito. Vou fazer aqui um pouquinho mais forte. Pronto, o que acontece aqui no nosso papel? A gente tem uma porção de pontinhos brancos, né? Então, se eu fosse tirar esses pontinhos brancos, na verdade, tudo isso aqui, né? Eu ia ter que continuar aqui com o meu lápis trabalhando. Acontece que quanto mais eu trabalho em cima, mesmo que eu faça assim, olha, muito leve, até que eu cubra todos esses brancos que estão aqui, eu já coloquei tom em cima de tom. E às vezes eu não quero colocar tom em cima de tom, às vezes eu quero uma coisa assim, ó. Ou assim, tá vendo como aqui e aqui já tem uma divisória? Né? E às vezes eu não quero acrescentar tom, senão eu mudo aquilo que eu estava... O meu desejo inicial, que era talvez ter isso aqui, não mais forte do que isso. Então a gente apela para o lápis branco. Toda caixa tem um lápis branco. Embora muita gente não saiba para que serve, principalmente o pessoal mais jovem aí, nem usa o lápis branco, né? Mas vamos ver aqui algumas diferenças. Eu vou colocar o lápis branco aqui e vou trabalhando a minha cor e a gente vai ver o que acontece aqui. Quando a gente usa o lápis branco, a gente usa numa velocidade menor do que aquela que eu usei para fazer isso. Eu fiz assim, rápido, né? Desculpe, o lápis branco não. Porque o lápis branco, justamente, eu quero que ele cause um efeito aqui, olha, de gradação. Então, eu preciso trabalhar devagar. Eu tenho que dar tempo a ele para arrastar a cor de um lado para o outro, milimetricamente, infinitamente milimétrico, para que a cor cubra os brancos, que é justamente o que eu não quero que apareça. Olha a diferença, desculpe, aqui do meu lápis branco para uma coisa que não está branca. Perdão, para uma coisa onde eu não usei o lápis. Eu vou fazer essa metade aqui de cima, tá vendo? Então, a gente faz assim devagar. E devagar a gente vai acabando com os brancos, né? Polindo, porque isso aqui também é uma espécie de polimento. E depois que eu passo meu lápis branco, nada me impede que eu venha novamente com o mesmo lápis ou até com outro lápis de outra cor e passe por cima. Agora, vai chegar um ponto que se eu fizer muitas camadas, dependendo da força da mão que eu estou exercendo em cima do papel, ele vai achatar as fibras do papel, que são fofas. Então, ele achata a fibra e aí é o que a gente tem, é aquele momento em que a gente vê que só está acrescentando cera em cima de cera, ou seja, pigmento e cera em cima de pigmento e cera. Na verdade, você não está conseguindo mais efeito, porque você já saturou o seu papel, tá? É por isso que a gente começa com a mão suave, entende? Porque se você já começar com a mão muito forte, como eu fiz aqui, tudo bem que aqui eu estava fazendo a gradação, mas se eu já tivesse começado daqui para mais forte, onde é que eu ia parar, né? Ia ser muito complicado mexer nisso. Bom, e aqui é o efeito do lápis branco. É claro que como ele é branco, ele clareia um pouquinho a minha cor, né? Deixa eu só pintar um pouquinho mais por cima para você ver que não há problema nenhum. Se eu agora vier aqui, achei que ficou branco demais, eu venho aqui suavemente, lá venho eu trabalhar mais um pouquinho aqui a minha cor. Nem sei se foi essa que eu usei, não está aparecendo não, mas tudo bem. Esses lápis são muito bons, é uma linha escolar, mas eu estou gostando bastante deles. Eu já conheci, porque eu já usava, né? São muito bons. Olha só como é que está isso aqui. Eu venho aqui e trabalho. Quando eu uso o lápis branco, eu gosto de trabalhar também assim, ó, em círculo. Mas é um círculo pequeno, porque o círculo ele vai, sabe,
mexendo, como se eu estivesse mexendo alguma coisa, sabe? Então, ele trabalha em círculos e ele vai mesclando melhor. Claro que assim ele também mescla, também é um jeito de mesclar, né? Traçando linhas retas, tudo bem. Mas eu acredito que a gente, quando faz círculos, a gente mistura melhor. Agora, cuidado para você não fazer um círculo dessa maneira. Você tá. Vamos supor que esse aqui fosse o nosso branco. Esse. Aí você está fazendo aqui, né, a sua mescla, a sua mistura aqui. Em vez de você fazer círculos pequenos, se você fizer isso, ó, não adianta. Olha o que você está fazendo, ó. Sabe? Desordenadamente. E sempre vai ficar um pedaço aqui que vai ser a cor que está aqui embaixo. Então, isso aqui não é um círculo, isso aqui é uma elipse, tá? Se você começar a fazer elipses, a coisa não dá certo. Da mesma maneira que não adianta fazer círculo assim, ó. Aí vai assim, aí daqui, olha só. Em muitos, o meio fica sem que a gente tenha passado o lápis, tá bom? Então, é isso que acontece quando você faz esse movimento. Então, eu prefiro fazer movimentos menores, devagar, para dar tempo ao lápis de fazer a função dele e obter aqui o efeito que eu quero. Quando eu acho que eu já obtive o efeito, já fiz as correções, né? Agora vamos fazer com um blender. Isso aqui é um blender. Caran d'Ache, ele é todo blender, ele não tem parte em madeira. Para mim é o melhor blender que tem no mundo, é esse aqui. Mas tem uns de madeira de outras marcas que também são muito bons. É também uma questão de escolha mesmo, de gosto, é o que eu estou dizendo. Esse blender aqui, deixa eu mostrar para você, porque ele vem numa embalagem com 2 unidades, que é essa embalagem aqui, tá? E aqui está escrito o seguinte, Full Blender Bright 2 Sticks. Lápis, né? Vamos dizer assim, lápis universal, sem cor, à base de óleo e cera. Então, tem óleo e tem cera. Tem um efeito gloss, que é aquele efeito brilhosinho, né? E protege a cor também. Ideal para misturas, né? Mixagens e para técnicas de glaze. Glaze é como se fosse o polimento. É isso que ele está falando. Agora eu vou aplicar esse nosso lápis aqui embaixo. Vou deixar aqui no meio o original. Vamos ver o efeito dele. Devagar também, em círculos, eu vou trabalhando a minha cor. Olha a diferença desse para esse. A diferença é que nesse aqui eu não mexi na cor, não mexi no tom, ele está exatamente como estava. A diferença só é que aqui estão os branquinhos aqui, o máximo possível preenchidos. Claro que ainda tem branco aqui, porque eu não apliquei tanta cor assim, tanto pigmento. Aqui não, aqui ele está mais claro do que aqui. Aqui também ele está mais claro do que aqui. Aqui, como ele já estava forte, você, pelo vídeo, você não consegue ver diferença, mas ela existe. Bom, então, o blender, para quem puder comprar um blender, ele é bem interessante. Existem marcas que vendem um lápis blender, tá? Esse meu aí da Caran d'Ache, eu acredito, e como eles são 2, né? 2 unidades, eu acredito que ele deve estar por volta dos R$45, tá? É aquela embalagem ali. Mas existem lápis blender a R$10 da Staedtler, muito bom, tá? Então, cabe a você aí decidir se quer ou não. Se você não quiser, não tiver como comprar um blender, às vezes só tem pela internet, se você chegar numa papelaria e pedir um blender, normalmente não tem, a não ser que seja uma papelaria que venda lápis de cor muito bons, né? Profissionais ou de artista. Porque se for lápis de cor da linha escolar, provavelmente eles não sabem nem o que é um blender, tá? Isso, né? Também ninguém é obrigado a saber tudo, mas é verdade, tá bom? Bom, e como é que a gente aponta uma maravilha dessas? Não aponta. Eu não aponto o meu blender porque eu tenho pena e também porque eu uso aquela técnica de rodar o lápis, tá? Eu tô sempre rodando
o lápis até na hora de pintar, eu vou apontando a minha pontinha, apontando a ponta é bacana, rodando o lápis, simplesmente isso, ó. Vai rodando, vai rodando. Então, ele acaba, eu só aponto mesmo quando essa pontinha, só uso apontador, quando essa pontinha está quase aqui na madeira. Antes disso, não. E os meus lápis, eles estão sempre apontados, justamente porque eu vou rodando. Isso é uma mania que eu peguei, eu faço isso até com lapiseira. Eu estou usando a lapiseira e estou sempre, sabe, assim, com o dedo, com o pincel, eu também faço isso. Se você já viu algum vídeo meu de aquarela, você agora, né? Agora você talvez perceba, depois que eu falei, você vai ver que eu faço isso com pincel, né? E às vezes a pessoa não se dá conta, quem está olhando não se dá conta de por que eu faço, né? Aliás, às vezes nem percebe, é uma coisa que só percebe realmente a pessoa que tem o hábito da pintura, especialmente com lápis de cor, que aí vai rodando assim, rodando. Eu estou fazendo isso aqui porque eu vou te mostrar outras alternativas sem ser o blender e sem ser o lápis de cor branco. Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui. Se você estiver ouvindo umas marteladas, é um chato de um vizinho que ele martela o dia inteiro. Ai, minha nossa, eu não consigo tirar isso na edição do vídeo, então, mil desculpas. Bom, vamos lá, já fiz aqui a minha pintura. E o que eu posso substituir aqui é o seguinte, é usar um esfuminho, esse aqui. Se você for numa papelaria, dependendo da cidade, as pessoas também não sabem o que é um esfuminho, né? Isso aqui é um lápis de papel. Eu também posso usar isso aqui para fazer tentar fazer esse efeito aqui. Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona o nosso esfuminho. Eu trabalho devagar, pouca pressão, tá? Eu não estou carregando, porque eu quero misturar. Vamos lembrar o seguinte, isso aqui não tem nada, é papel puro. Então, eu não posso ficar pressionando, porque pressionando eu só vou achatar o pigmento aqui. Eu não vou transportar de um lado para o outro. Então, para transportar, eu venho aqui e começo a trabalhar devagar. O efeito não é o mesmo. Ele tem, assim, ele funciona bem na mistura de um mesmo tom, tá vendo? Ele consegue cobrir um pouco os brancos, fazer uma mescla, mas ele não vai conseguir disfarçar isso aqui, sabe? Fazer essa gradação, ele não consegue, porque isso aqui é um lápis, é um pedaço de papel seco, na verdade. Eu vou virando também, tá? E eu também não... Aqui funciona mais ou menos, tá vendo? Você tem que ter um pouco mais de paciência, mas ele funciona. Agora, aqui, de um para o outro, não. Aqui tem que trabalhar no lápis, porque só no esfuminho não dá certo, não. Então, dá para ver aqui, ó, ligeiramente... Deixa eu carregar um pouquinho. Carregar não, trabalhar um pouquinho mais para você perceber pelo vídeo. Pronto, acho que dá para ver, né? Uma diferença pequena, mas existe, ó. Aqui a linha que divide o trabalho que eu acabei de fazer. Então, é uma opção você usar o esfuminho, né? Quando o esfuminho estiver sujo, como é que você faz para limpar? É aquilo, né? Você vem numa lixa, tá? Esfrega de qualquer lado aí da lixa que você achar melhor e dá uma bela de uma limpada. Lápis de cor ou desenho, a gente não passa o dedo para tirar o pozinho, né? Qualquer pozinho que tenha ficado. A gente arruma um pincel, pode ser isso aqui é pincel de maquiagem, mas pode ser qualquer pincel que você queira, pode ser assim uma escovinha, tá? Que é para não borrar. Isso aqui é uma coisa mais profissional, né? Mas eu só estou mostrando a você algumas curiosidades, então é assim que se faz. E agora eu vou te mostrar também outros lápis, quer dizer, conforme eu falei, existem outras qualidades de lápis. Vou te mostrar aqui um lápis a óleo, esse aqui, tá? É um Conté. Vamos ver a diferença desse lápis a óleo aqui. Vou fazer aqui na parte de baixo. Já tá dando para perceber aqui a diferença, né? Aqui tem uma linha, aqui tem outra, aqui é onde eu coloquei o lápis sem nada, né? Então, agora eu vou mudar o lápis
para pegar outro da mesma companhia, da mesma empresa, só para você ver. Esse aqui é mais duro, também é um lápis branco. Eu faço coleção de lápis branco, não jogo lápis branco fora, claro, né? Mas esse aqui é mais durinho, então eu não uso muito porque ele machuca o papel, assim. Não sou muito fã. Esse aqui é muito amanteigado. Eu já digo amanteigado que, nossa. Pronto, eu não vou fazer mais porque você já entendeu aqui a diferença, né? Entre o lápis branco e um lápis, no caso aqui, Blender, tá? Então, uma opção sua. Ou você mantém o lápis branco o lápis branco aqui da sua caixa e você sabe que ele vai te clarear um pouquinho, né? A cor, né? O tom que você está usando. Ou você, além do lápis branco, você adquire um Blender ou até um esfuminho. Então, voltando aqui. Vamos ver outras coisas que a gente pode usar em vez desses dois. Existe o óleo, sim, óleo mineral, óleo de criança, de preferência, tá? Aquele óleo Baby, óleo Johnson, esses óleos assim, nada de óleo de cozinha, tá? Isso aí é óleo vegetal. Então, óleo mineral. E o óleo mineral ele é usado da seguinte maneira: você vem com um cotonete, depois que você acaba de pintar, pega um cotonete, não muito molhado, tá? Um cotonete assim, umedecido, mas e vai passando. Eu não gosto dessa técnica. Eu sei que na maioria das vezes a tinta ela mescla e fica bem legal, mas eu não gosto porque passa para o lado de cá. Depois de um tempo é claro que ele seca, mas inicialmente ele passa. Então essa técnica com óleo talvez seja boa quando a gente está fazendo uma folha que não é dentro de um livro, né? E aqui o que a gente estava falando inicialmente, a gente está falando de livros, tá? Então eu não gosto muito dessa técnica de óleo, a não ser que seja numa folha assim. Também existe a vaselina. A vaselina você pode comprar, se não me engano, em potes, tipo Vick Vaporub, sabe? Mas não é Vick Vaporub não, hein? É vaselina. E também acho que tem bisnaga, algo assim. Como é que você faz? Você molha aí a pontinha do seu lápis na vaselina e pinta, tá? Ela deixa a cor um pouquinho mais viva e ela ajuda a mesclar também essas cores aqui. Tem também o polimento que a gente pode fazer, o polimento ou a mixagem, né? Vamos falar mixagem, acho que tá certo. Que a gente pode fazer com o próprio lápis, acho que foi esse que eu usei. Ih, não, foi esse. O polimento que a gente usa, o próprio lápis para isso, tá? E esse é um dos que eu mais gosto, além do branco e do Blender. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, ou seja, eu tenho isso, né? Eu quero tirar o branquinho, se bem que aqui eu já passei o lápis branco, já passei tudo aqui, né? E aí eu vou trabalhando. Eu prefiro fazer assim, eu acho mais, não sei, eu gosto mais do contato com o lápis. Eu acho bem interessante fazer esse tipo aqui de técnica, né? Aí eu vou trabalhando aqui esse limite, né, até que ele acabe. Eu tenho que ter paciência, um joguinho aqui de paciência, paciência. Mas lápis de cor é paciência, sabe? É bom para quem não tem, né? E aí a gente vai treinando a paciência na boa para que saia tudo certo. E assim a gente vai disfarçando aqui o nosso limite, ó, e vai fazendo a gradação. Tá? Essa é uma das técnicas. Inclusive, isso que eu estou fazendo, tem uma outra coisa que pode ser feita parecida, que é você pegar uma cor mais clara, né, da mesma família que você está usando. Aqui é lilás, eu peguei um lilás bem clarinho, a cor mais clara de lilás que eu tenho. E aí, essa cor de lilás, ela não vai afetar essa cor aqui, tá? Que é essa cor, vamos supor, é isso aqui que eu quero. Mas para fazer o polimento aqui, eu venho com uma cor bem clarinha, ó, e começo a fazer a mesma coisa que eu faria com um lápis branco ou com um Blender, mas muito delicadamente. Também é um trabalho de paciência. Pronto, e assim eu vou misturando, tá? Aqui também ficou bem macio, sabe? Bem suave. Isso aqui que você tá vendo, esses riscos aqui, são riscos aqui do meu livro, tá? Por isso é que tá marcando conforme eu passo o lápis.
Então, polir com o próprio lápis. E tem uma outra alternativa que, de todas aquelas alternativas molhadas que eu falei, a alternativa que tem é a gente usar terebentina. Tá? A terebentina é um solvente, ele é solvente para tinta a óleo, você pode usar um outro solvente também, não tem problema. E eu uso a terebentina, quando uso, porque não é sempre que eu uso, eu gosto de colocar num vidrinho pequenininho, que eu não sei onde anda o meu. Um vidrinho pequenininho com tampa, tá? E aí eu molho aqui o pincel, quer dizer, eu molho no outro vidrinho. Eu não uso assim, porque normalmente dá chabu, eu acabo derrubando isso e molha tudo. Então, eu prefiro... mas vamos aplicar aqui, peraí, deixa eu... Ó, já vou fazer besteira. Vamos usar uma outra cor aqui. Pronto, aqui eu não fiz nenhuma gradação, só coloquei assim. Quando eu vou pintar e usar uma terebentina, né, ou alguma outra coisa molhada, eu sugiro que você faça a mesma coisa, é legal colocar alguma coisa por baixo, tá? Colocar um outro papel. Se você estiver, assim, fazendo isso aqui, eu não gosto de fazer, como eu falei, não gosto de fazer nos livros, né? Mas, se você estiver fazendo isso aqui, já sabe que você tem que botar um papel, porque ele pode passar para o outro lado. Então, eu fiz assim, agora eu vou pegar um pincel. Pode ser um pincel assim, macio, pincel bobinho, sabe? De cerdas de nylon. Desculpe, não precisa ser nenhuma coisa maravilhosa, não. Ou assim, vou até usar esse aqui, ó. Molho aqui um pouquinho, vamos ver se não dá chabu dessa vez. Tiro o excesso e começo a pintar. Simples assim. No começo parece que fica muito estranho, parece que a cor muda, que não vai dar certo, mas é só impressão. Aí a gente vem assim, ó, trabalhando com o pincel, tá? Não é simplesmente pegar o solvente e botar em cima, não. A gente vai trabalhando com o pincel. Quando a gente acha que não tem mais nada no pincel, né? Porque o papel absorve e tem papel assim de livro, nossa, que absorve muito. Aí a gente vem, ó, e vai trabalhando a cor, misturando, porque é isso na verdade que a gente quer fazer, né? A gente está usando um tipo de blender. Só que o nosso blender agora é a terebentina. Ele ainda está úmido, mas isso aqui seca rápido, tá? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, um calor danado. Mas olha a diferença, olha como é que ele misturou aqui, bem melhor. É claro que eu teria que ter pintado isso mais, né? Investido mais aqui no lápis para tirar a maior quantidade de branco possível. Não fiz isso, foi só para a gente ver. Mas olha como é que ele muda. Ele deixa a cor um pouco mais viva também. E olha aqui atrás como é que borra. É claro que isso aqui seca, mas é o que eu estou te dizendo. Se você for usar isso num livro, muito cuidado. Até porque existem livros, não é esse caso aqui não, mas existem livros onde, desculpe, o papel é quase um papel jornal. Então, isso aqui é um papel jornal, tá? E o papel jornal, ele absorve demais, ele parece aqueles papéis de cozinha para tirar gordura, sabe? Então, se você usar isso aqui num livro que é feito de papel jornal ou parecido, ele vai puxar o óleo e aí vai borrar, né, as suas outras folhas, tá bom? Então tá aqui, ficou bom, né? Eu tô mostrando algumas coisas lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga, vai lá, segue no Instagram, procura lá Estúdio Brilhos, procura aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita, já me dá o seu like. E eu tô mostrando isso aqui lá no Instagram. Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho a minha caixa de lápis e aí você pode dizer assim, ai Cris, que coisa tão organizadinha, eu não saberia ser assim, ter assim essa organização. Pois é, eu era super desorganizada. E aí, ao longo dos anos, olha que eu demorei anos para isso, hein? Ao longo dos anos eu percebi que a desorganização ou aquela organização confusa, né, que às vezes a gente diz que eu sou organizada, só que é a minha organização, pois é. Mas a organização confusa, ela me tomava tempo, ela me dava trabalho, ela me dava muito mais trabalho do que satisfação e alegria. Então é muito melhor eu chegar e a minha caixa já está prontinha e preparada do que está tudo embolado e aí eu tenho que ver quem é quem aqui. Tá? Eu costumo arrumar a minha caixa, primeiro, quando ela tem nome, e esses lápis linha escolar, eles costumam ter nome, em vez de número, ou em vez de nome mais convencional, né? Então, eu gosto de colocar todos os nomes assim para cima e gradativamente, ou seja, eu vou sempre do mais claro para o mais escuro, tá? E por famílias, aqui eu botei amarelo, fui alaranjando, vermelho, rosa. Aqui não tinha nada a ver, coloquei os que não tinha nada a ver aqui.
Da mesma maneira, eu fiz com as minhas cores mais escuras, né? Aqui são os verdes, do mais claro para o mais escuro. Aqui eu tenho do azul mais claro para o mais escuro, do violeta mais claro para o mais escuro. E aqui eu tenho marrom, cinza, preto, tá? E é muito interessante fazer isso, porque isso nos poupa muito tempo. E eu tô mostrando isso aqui lá no Stories. Então, se você não tá seguindo o estúdio lá no Instagram, você tá perdendo isso, porque eu às vezes dou umas dicas aí de como é que eu tô fazendo. Semana que vem eu vou falar disso, de que pode ser disso aqui ainda. E acho que eu vou fazer uma pintura aqui, um pouquinho, pra gente ver como é que fica, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Utilize essas dicas aí nas suas pinturas. E semana que vem eu te vejo aqui no YouTube e lá também no Instagram ou no Facebook. Obrigada por ter assistido, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário aqui para mim se você usa alguma dessas técnicas, se você usa terebentina, óleo de neném, vaselina, tá? Me diga se você tem blender ou não, tá bom? Eu gosto muito de saber, eu sempre gosto de saber como é que as pessoas fazem suas artes, né? Como é que elas dão um jeito delas, se elas seguem assim alguma linha, como é que é, tá bom? Obrigada, beijo! Tchau, tchau!